Bandeirantes. Olha, a partir do dia 1º de julho, terça-feira que vem, as tarifas dos pedágios nas rodovias estaduais que cortam a região de Campinas serão reajustadas. A decisão foi publicada pela Artesp e os novos valores refletem a inflação acumulada de 5,8% nos últimos 12 meses. Na Via Anhanguera, por exemplo, o pedágio de Valinhos passa de R$ 12,80 para R$ 13,60. Em Nova Odessa, vai de R$ 11,40 para R$ 12,10 e em Limeira de R$ 8,70 para R$ 9,20. Na rodovia dos Bandeirantes, o pedágio de Itupeva sobe de R$ 12,80 para R$ 13,60. O de Sumaré vai de R$ 11,40 para R$ 12,10. E o de Limeira passa de R$ 8,70 para R$ 9,20. O pedágio de Indaiatuba, na rodovia Engenheiro Hermênio de Oliveira Penteado, subiu de R$ 18,10 para R$ 19,40. Enquanto isso, na rodovia Campinas-Mogi, o pedágio de Jaguariúna foi de R$ 16,50 para R$ 17,60. Já o pedágio de Itatiba, na rodovia Dom Pedro I, passou de R$ 14,00 para R$ 15,30. Na rodovia Zeferino Vaz, o pedágio de Paulínia A passa de R$ 11,40 para R$ 12,00. E Paulínia B, de R$ 15,90 para R$ 16,70. Em Engenheiro Coelho, sobe de R$ 8,70 para R$ 9,20. E para fechar, na rodovia Campinas-Montemor, o pedágio vai de R$ 9,60 para R$ 10,10. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira a você que está com a gente na Rádio Bandeirantes Campinas. Pedro Campos e Thaís Freitas falaram: olha o sol lá fora, ele deu as caras. Sabe que nesses últimos dias eu trouxe o óculos escuro só para passear, né? Hoje ele voltou a ter a sua utilidade, o sol se fazendo presente numa quinta-feira mais quente, com as temperaturas chegando nesse momento aos 21,5 graus aqui na cidade de Campinas. Quente também a edição de hoje do Manhã Bandeirantes, com muita informação para você, prestação de serviços em FM 85.7, pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vou passar o cardápio para você de alguns dos assuntos que a gente vai tratar na edição de hoje, para você já se preparar para o que vem por aí. Daqui a pouquinho, instantes, em alguns minutos, nós vamos falar sobre a ameaça de bomba ontem no Aeroporto Internacional de Viracopos, uma suspeita de um artefato que mobilizou o Esquadrão Antibombas do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. Numa cobertura especial que o Grupo Bandeirantes fez, com a transmissão ao vivo do trabalho realizado pela equipe especializada em explosivos. Desde as 6 da noite até a sequência do Brasil Urgente, do Band Cidade, todas as informações na tela da Band e um resumo do que aconteceu você vai ter daqui a pouco aqui no nosso Brasil... Do nosso Brasil, gente, a cabeça de quem não dormiu direito. Do nosso Manhã Bandeirantes. Uma reportagem publicada ontem pelo portal G1 traz uma novidade quente para a política de Campinas e nós vamos repercutir. Em um acordo com o Ministério Público, o vereador Zé Carlos teria confessado corrupção passiva em um esquema na Câmara de Campinas. Nós vamos falar a respeito disso e eu tenho algumas informações de bastidores que eu consegui colher com algumas fontes também nas últimas horas. E mais, o noticiário também de Campinas a respeito da vistoria dos ônibus depois de 3 veículos do transporte coletivo pegar fogo de maneira espontânea. Não estou falando de crime, não estou falando de vandalismo. Estou falando de ônibus que está circulando, ele para e daqui a pouco aparecem as chamas.
Esses são só alguns dos assuntos que o Manhã Bandeirantes vai trazer para você neste dia 26 de junho de 2025. Eu sou Heitor Fredo, agradeço pela sua companhia, agradeço pela sua audiência de todos os dias e convido você a ficar conosco até às 11h30 da manhã. Nossa equipe está a postos, com os trabalhos técnicos aqui nos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, com o Leandro Lopes na mesa de som, com o Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado para a sua participação, para a sua mensagem, a sua sugestão de reportagem em 19 97102 1493. 19 97102 1493. Você também pode participar conosco pelo nosso canal do YouTube na transmissão que mostra os bastidores aqui do nosso estúdio, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para participar do YouTube você tem que estar inscrito, mas é muito fácil. Tem conta no Google? Já tem conta no YouTube? Que você curte os vídeos de todo o conteúdo gerado também pelo Grupo Bandeirantes, Band Jornalismo, as rádios do Grupo Bandeirantes. É só se inscrever quando estiver logado e assim você recebe em tempo real a notificação a cada novo programa aqui da Rádio Bandeirantes. Às 10h06 a gente começa orientando você, motorista, que nos dá carona pelas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior paulista e com uma atenção a mais para o corredor Dom Pedro I. Manhã de quinta-feira começou com congestionamento nos dois sentidos da rodovia Dom Pedro I, no trecho que passa por Atibaia. Um acidente foi registrado na Fernão Dias. Então, nessa ligação Dom Pedro-Fernão Dias, o congestionamento que impacta as duas rodovias. A concessionária teve informação de que a Fernão Dias foi desobstruída e o trânsito começa a fluir com mais naturalidade às 10h07. Aqui em Campinas, a atenção fica para quem está no anel viário Magalhães Teixeira, o trânsito bem lento, no acesso à rodovia Dom Pedro. Passando o trevo de Valinhos, o motorista vai ter que ter paciência até acessar a rodovia Dom Pedro, próximo ali à região do trevo da Leroy, próximo à região do Shopping Iguatemi. E não há ocorrências, tá? Não é por conta de nenhum acidente, mas realmente por excesso de veículos. No Sistema Anhanguera Bandeirantes, aquelas informações tradicionais para o horário, mas que a gente sempre conta para você, porque 10h08 é o horário que, para quem vai a São Paulo, trecho de Jundiaí, na rodovia Anhanguera está com lentidão, rodovia dos Bandeirantes está fluindo normalmente. Nas duas rodovias, na chegada a São Paulo, o motorista fica naquele para e anda. Já para quem está no sentido interior, tanto rodovia Anhanguera quanto rodovia dos Bandeirantes não apresentam trânsito, não apresentam trecho com lentidão. A gente vai monitorando o trânsito e contando também com a sua mensagem, com a sua informação, caso você tenha algum problema no seu caminho para o trabalho, no seu caminho de casa, nas suas atividades diárias. 10h08. Vamos começar falando então sobre a história que mobilizou agentes da Polícia Militar, mais especificamente o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. Ontem, por volta de 3h da tarde, um funcionário terceirizado do Aeroporto Internacional de Viracopos saiu do saguão, foi para a área externa, ali no portão principal, para fumar um cigarro. Ele vê que num dos carrinhos parados ali do lado de fora, aquele carrinho usado para transportar bagagens, havia um artefato que ele olhou, achou estranho. Primeiro parecia um cano de PVC, depois ele olhou, parece... Sabe aquele rolo de papel toalha? Quando termina o papel toalha fica aquele rolo comprido. Olhou e falou, talvez seja um rojão, mas na dúvida chamou a segurança. Segurança aciona a Polícia Militar. A suspeita de uma bomba, de um explosivo em pleno Aeroporto Internacional de Viracopos. 3h10, mais ou menos o horário da ocorrência, o GAT sai de São Paulo, chega por volta das 6h da noite. O material foi enviado uma foto para que à distância eles já tivessem informações do que poderia ser. Profissionais experientes, treinados para lidar com explosivos, de imediato eles disseram, pelas imagens, aparentemente, é um artefato de fogos de artifício. Mais claramente, não aquele rojão
comum vendido nas casas de fogos, não em Campinas porque é proibido, mas é só ir na cidade do lado. Não é esse tipo de fogos de artifício especificamente, de rojão. É um de pirotecnia usado em shows. Então ele tem o mesmo formato de um rojão, só que ele é revestido com um material preto, ele tem uma fita isolante preta em uma das pontas e ele tem ali o espaço para, do lado de fora, também ter a explosão e o show de pirotecnia. Então não era um material que colocasse em risco os passageiros de Viracopos, mas é procedimento, protocolo padrão. Isola aquela área. O Everton Ramos conta os detalhes a partir daí do trabalho do GAT, do impacto para as operações em Viracopos e da investigação em andamento a partir dessa ocorrência. Você que está conosco no nosso canal do YouTube, enquanto o Everton Ramos estiver contando para você as informações, você vai ver toda a movimentação do GAT. E eu convido você que está em FM 85.7 a acompanhar com imagens também a nossa transmissão do YouTube. Everton Ramos, muito bom dia para você. Oi, Heitor, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Manhã Bandeirantes. Pois é, viu, cara? Pra quem ontem teve que passar, foi até o Aeroporto Internacional de Viracopos, o que se viu foi um cenário fora do habitual, né? Isso tudo começou por volta das 3 horas da tarde, quando um funcionário de uma empresa terceirizada, que faz ali aquele trabalho de recolher os carrinhos para levar as bagagens dos passageiros, ele acabou encontrando uma peça que chamou a atenção dele, né? Um item muito similar a um rojão, a um fogo de artifício. A partir daí, sabendo, né, que isso é o que parecia, foi o que ele identificou, a nossa equipe inclusive conversou com ele, parecia isso para ele na imagem de fato, só que como ele sabia dos procedimentos de segurança que devem ser adotados nesse caso, ele se dirigiu até o balcão de informações que ficam logo na entrada do portão de embarque principal do Aeroporto Internacional de Viracopos, e a partir dali muitas medidas foram tomadas. A equipe da Polícia Militar foi acionada, Corpo de Bombeiros. Logo depois que visualizaram esse item e de fato havia uma suspeita que pudesse ser um artefato explosivo, uma bomba, foi necessário então acionar o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, que há inclusive dentro do GAT ali, né, um grupo antibomba, que é sempre acionado nesses tipos de ocorrência, em suspeitas de bomba aqui na região. E como o GAT fica em São Paulo, é um deslocamento que demora, né, porque eles precisam sair da capital paulista para vir até aqui para a cidade de Campinas. Todo esse trabalho foi realizado até a chegada dos agentes, dos policiais do GAT. Algumas vias próximas do portão de embarque principal do Aeroporto Internacional de Viracopos precisaram ser fechadas, tá? Foram interditadas para o trabalho. Primeiro da Polícia Militar, que ficou ali mantendo e preservando o espaço, e também para que não pudesse haver um acesso por parte dos passageiros. Os passageiros, vamos chamar atenção inclusive aqui, Heitor, que o impacto foi muito pequeno para quem precisou ir ao Aeroporto Internacional de Viracopos, porque foi um perímetro que foi interditado e apenas o portão de embarque principal que não podia ser acessado. Ninguém entrava, ninguém saía dele a partir dali. Mas os outros portões nas laterais e também nos pisos inferiores do Aeroporto Internacional de Viracopos funcionando normalmente, nenhum voo precisou ser atrasado, precisou ser cancelado, tudo aconteceu muito tranquilamente. Isso já chamava a atenção das equipes que estavam ali acompanhando, da nossa equipe, assim que a gente chegou lá também para acompanhar ontem nessa cobertura. O tamanho do perímetro que foi isolado, que foi só uma via e meia ali à frente do portão de embarque, e ainda os passageiros conseguindo ter acesso e tudo transcorrendo normalmente na parte interna do Aeroporto Internacional de Viracopos. Já havia essa suspeita de que pudesse ser uma bomba, de fato, por causa disso o GAT foi acionado, mas já pelas imagens, por análise das imagens, a própria equipe do GAT havia ali, a princípio, informado que seriam fogos de artifício localizados em um carrinho de transportes. A equipe veio até a cidade de Campinas, chegou por volta das 6 horas, a gente acompanhou esse trabalho, foi um trabalho de cerca de 40 minutos,
um dos policiais precisou colocar aquela roupa especial, né, para proteger ele mesmo, né, Heitor, nesse tipo de ocorrência, podendo se tratar de fato de um explosivo. Se esse material explode, ele tá ali preparado, mesmo a alguns metros de distância, né, com uma mão robotizada, ele faz a retirada desse item de dentro do carrinho, coloca ao chão, onde já havia um outro mecanismo levado pelo próprio GAT, um outro equipamento que faz um raio-x daquele material e muito rápido, viu, Heitor? Muito rápido para que eles já soubessem ali do que de fato se tratava e foi constatado. Um policial militar contou à imprensa, atendeu a imprensa logo depois e informou que se tratava de um item para shows pirotécnicos, ou seja, de fato, uma espécie de rojão, de fogos de artifícios usado em shows pirotécnicos. É para isso mesmo, né? Então, uma das suspeitas se confirmou e, por sorte, não se tratava de fato de uma bomba. Esse material foi recolhido e foi levado à sede do GAT, do Grupo de Ações Táticas Especiais, na capital paulista, onde ainda deve passar por um trabalho de perícia para, de fato, ter confirmado para, de fato, haver essa constatação. Mas, por sorte, não era nada, né, que causasse perigo às pessoas que estavam ali. Até por isso, Heitor, no momento que a gente estava ali durante a ocorrência, a gente notou, tanto por parte dos agentes que atendiam a ocorrência, muitos agentes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do GAT, levando o atendimento na mais pura tranquilidade, viu? E também o tamanho do perímetro que foi isolado chamou nossa atenção. Era um perímetro grande, mas poderia ser muito maior, a gente sabendo dessa suspeita, né? Pode ser uma bomba, mas ainda havia a circulação de pessoas ali. A gente conversou com passageiros que estavam ali próximos do embarque, indo para embarcar, para viajar, e nos contaram, né, que não esperavam ver aquela cena, que foi, de fato, num primeiro momento chama a atenção e chega a assustar. Mas tudo deu muito certo, o atendimento da ocorrência foi feito tranquilamente pelos agentes do GAT e também das outras corporações. E agora, Heitor, fica a dúvida também, né? Através das câmeras de monitoramento de Viracopos, que devem ser analisadas, deve chegar a identificar quem deixou este item de shows pirotécnicos, esse objeto utilizado em shows pirotécnicos, dentro desse carrinho. Se a pessoa esqueceu ou deixou propositalmente para causar o que causou, né? De fato, uma grande movimentação no Aeroporto Internacional de Viracopos, via interditada, movimentação de policiais para todos os lados, Corpo de Bombeiros, GAT. Então agora fica esse trabalho por parte da investigação para tentar identificar se foi alguém que esqueceu ou se foi alguém que de propósito colocou esse material ali e acabou causando tudo isso. Só para reforçar, esse item ele foi encontrado por volta das 3 horas da tarde por um funcionário de uma empresa terceirizada, acionado. Toda a ocorrência durou ali pouco mais de 3 horas e eram por volta das 7 horas da noite, quando as vias próximas ali do portão de embarque e o portão de embarque principal foram liberados para a movimentação, liberados para que os passageiros pudessem também acessar esses espaços, e tudo transcorrendo normalmente desde então, viu, Heitor? Muito obrigado, Everton Ramos, que conversou com o Tenente Antunes da Polícia Militar, tenente da Polícia de Campinas, não da equipe do GAT. Foi ele o responsável por organizar esse isolamento temporário, por organizar também com as equipes do Corpo de Bombeiros local, dos brigadistas de Viracopos, aquela estratégia que é montada para uma situação que o GAT já sinalizou desde sempre. Olha, não parece ser algo mais sério, mas a cautela é sempre necessária em ocorrências assim. E o Tenente Antunes conta um pouco mais pra gente da movimentação feita durante a tarde e noite ontem no Aeroporto Internacional em Campinas e da sequência da investigação por parte da Polícia Civil. Aí vai ficar a critério da Polícia Civil para fazer a investigação, verificar pelas câmeras se conseguem identificar alguém. A princípio, até agora, não se tem quem deixou o objeto no carrinho. Só para reforçar, então, não havia uma ameaça de bomba, é isso? Não havia uma ameaça de bomba, era só um artefato que foi esquecido ou deixado aí. Mas causa muito susto e até mesmo é necessário fazer essa... Conversando com a gente, o Tenente Policial Militar Antunes. Trata do nosso procedimento, tanto o acionamento do GAT quanto o isolamento do local aqui. Fizemos de tudo aqui para não atrapalhar o aeroporto, que é um aeroporto de grande porte, então
Para não dificultar aqui, a gente tentou isolar o principal mesmo e fazer o acionamento do GAT, que foi o que eliminou a ameaça de bomba. O senhor sabe, a detonação vai ser aqui próximo? Não, vai ser levado para a base de São Paulo e lá eles vão fazer a desmilitarização da pólvora e tudo mais. São duas as situações nessas ocorrências, ou se escolhe uma área de mato, um terreno, um campinho de futebol próximo onde a ocorrência foi realizada para fazer a detonação, e ali se abre um buraco e explode ali mesmo. Isso geralmente quando é um explosivo que de fato poderia colocar em risco alguém. Ou se leva até o GAT em São Paulo e ali é feito o procedimento para, como ele disse, desarmar, desmilitarizar aquele artefato. A investigação agora fica a cargo da delegacia que é instalada dentro do aeroporto de Viracopos. Sim, tem uma delegacia dentro de Viracopos responsável pelos crimes que acontecem no aeroporto e no quarteirão ali, na área vizinha. Nesse caso especificamente, o que é que me parece essa situação? Não parece um trote, não parece uma brincadeira de mau gosto, não tem essa cara. Porque já aconteceram situações parecidas nos últimos anos em Campinas, em que aí sim foi colocado algo para tumultuar ou para atrapalhar a polícia. Quando você tem uma ameaça de bomba, você precisa de um número grande de policiais para fazer o isolamento da área. Você precisa provocar esse deslocamento do GAT de São Paulo até Campinas, só reforçando aquilo que nós já falamos em situações semelhantes, a urgência de se ter um esquadrão antibombas para o interior de São Paulo, que fique lotado, por exemplo, no BAEP em Campinas, que fique lotado na Força Tática em Campinas, em algum dos batalhões da cidade. Porque aqui tem policiais competentes capazes de pertencer a um grupo desses especializado em detonação e desmontar artefatos explosivos. Mas não existe. Embora entre o governador, saia o governador, sempre vem a conversa de que estamos estudando a possibilidade, mas nunca sai do estudo. Então há esse deslocamento, 3 horas de isolamento até chegar o GAT para depois descobrir que era um artefato usado em shows. Não é um rojão daqueles que simplesmente explode, é aquele que no show faz toda aquela faísca, aquela fumaça toda. Justamente por ser esse material, não me tem aqui na cabeça a ideia de que alguém deixou ali para provocar esse tumulto. Eu já cobri, por exemplo, ocorrência aqui em Campinas, ali na Estrada da Ródia, isso faz tempo, hein? Isso faz mais de 10 anos, acho, que tinha uma ameaça de bomba. O que fizeram? Colocaram uma mala na porta de uma loja e ao abrir a mala, perceberam que tinha um material enrolado em fios e um relógio. O que você pensa? Dinamite. Era uma cenoura que estava com cabinho, esses cabinhos de telefone, e com um despertadorzinho de loja de R$1,99. Mas quem montou isso queria provocar o medo, queria causar esse susto. Me lembro de uma outra ocorrência que paralisou o terminal central de Campinas. Ameaça de bomba no banheiro masculino do terminal central. Quando os policiais entraram, viram o quê? Um equipamento que tinha uma luz piscante vermelha. Fecha tudo, chama o GAT. Era uma gambiarra montada com um boneco do Homem-Aranha, que pela bateria ficava com uma luzinha no peito piscando. Isso é intencional. Isso é feito de propósito. Seja para tirar a polícia de alguma situação, deixar a polícia presa ali por um bom tempo na ocorrência, ou só pela, entre aspas, zoeira em si. É coisa de bobo. Agora, essa de Viracopos parece que realmente caiu de alguma mala, alguém esqueceu. Mas entre o parece e o existe uma investigação que já começou. O local onde estava o carrinho é bem em frente ao portão principal. Tem câmera para todo lado em Viracopos. Então não vai ser difícil achar o momento em que esse rojão foi colocado ali, ou esquecido ali. Daí achar quem foi o passageiro também não é tão complicado. Você tem a lista de quem passou pelos últimos voos, você tem a lista de quem viajou com esse artefato ou até de quem foi barrado de viajar. Pode ser que tentaram embarcar com isso, não foi autorizado, o cara ao invés de jogar no lixo deixou ali no carrinho. Então isso não é um crime, isso é um descuido
E não acho que esteja errado também a equipe de Viracopos que fez essa mobilização toda. Melhor você pecar pelo excesso do que pela omissão. O aeroporto continuou funcionando, os voos saíram e chegaram normalmente a Campinas, ninguém se feriu, mas que dá um medo quando tem essas ocorrências, disso não temos dúvida. Agora, 10h25, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar para você sobre um estudo que mostra a ligação entre exercícios físicos e o cuidado com o nosso corpo com a melhora no tratamento de câncer. É um aliado forte para quem está num procedimento que a gente sabe que é extremamente delicado física e psicologicamente. Nós vamos falar também sobre a informação de que o Ministério Público e o vereador Zé Carlos, do PSB, fizeram um acordo numa espécie de delação premiada a respeito daquela denúncia lá de 2022, referente a contratações quando ele era presidente do Legislativo. Está acontecendo uma sessão agora na Câmara. Teve ontem à noite sessão. Está acontecendo outra agora para votar alguns projetos do prefeito Dário Saad e a gente vai sentir o clima de bastidores da Câmara Municipal em Campinas. E ainda, uma cidade aqui da nossa região investiga a possível morte de um morador em situação de rua por frio. A madrugada registrou 0 grau. Um corpo foi encontrado em uma área turística. Não havia sinais de violência, não havia nenhuma marca que indicasse que ele tenha sido assassinado. E o frio é a principal hipótese dessa morte registrada aqui na nossa região. São 10h27, o intervalo é rapidinho e o Manhã Bandeirantes volta com esse e com outros assuntos. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O presidente Lula anunciou que vai lançar 3 programas sociais ainda este mês. O primeiro é uma linha de crédito para reformas em residências. Segundo Lula, muita gente não quer uma casa nova, mas precisa reformar a que já tem. O segundo programa é voltado para entregadores de aplicativos. A ideia é tornar possível financiar motocicletas elétricas com o apoio do governo. E o terceiro é a distribuição gratuita de botijões de gás. O benefício será para famílias de baixa renda inscritas no cadastro único. Lula também reafirmou a meta do Minha Casa Minha Vida, entregar 3 milhões de novas moradias até o fim de 2026. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2025 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 17 horas o Guarani vai enfrentar o CSA no Estádio Brinco de Ouro. E às 19h30 tem Maringá e Ponte Preta no Estádio Willie Davis, no Paraná. Jogos da 10ª rodada do Brasileirão Série C. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos.
Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 30 minutos, 10h30. Hoje, 26 de junho de 2025. E hoje já não tão cara de inverno assim. Da abertura do Manhã Bandeirantes para esta primeira meia hora, já subiu 1 grau. Agora quase 23 graus em Campinas, num dia com predomínio de sol. Só que aumentou o vento. Então, talvez a sensação térmica mantenha a gente ainda com um friozinho ao longo desse dia. Ou eu tô equivocado, Nath Luquezzi? Muito bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Está corretíssimo. Mas a notícia é que uma nova frente fria está chegando por aí. E dessa vez, elas podem causar chuvas. Então, a partir de hoje, essa frente fria já está entrando ali pelo litoral do nosso estado. E segundo o CEPAGRI da Unicamp, essa mudança vai começar lá na divisa com o Paraná. Depois, sim, aí as nuvens passam aqui com pancadas isoladas de chuva. Pode ser que em alguns lugares, Campinas, enfim, a gente não sinta tanto essa força dessa frente fria. Mas sim, algumas pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer. Na sexta-feira, então, essa nova frente fria vai se deslocar para o oceano, deixando o céu com mais nuvens. E a situação pode provocar chuva fraca, moderada, de forma isolada na maior parte do estado. Em Campinas, os reflexos devem ser sentidos e a máxima deve ser de 26 graus. A frente fria próxima ao litoral irá deixar o céu com mais nuvens. Como eu comentei, pode sim haver a chuva fraca e isolada. Hoje a temperatura continua um pouco mais amena, a temperatura máxima para hoje também 26 graus, não tem perigo de precipitações no dia de hoje, quinta-feira, mas amanhã tudo pode mudar. E tem um alerta do INMET, inclusive, que cita o perigo potencial de chuvas. É válido até às 10 horas de sexta-feira, devido à previsão de volumes de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, assim como os ventos também que continuam intensos até o fim de semana. E aí, claro, amanhã eu trago atualizações de como ficará sábado e domingo. Acho que da praia não vai dar não, viu? Colocar uma sunguinha, não vai rolar ainda não. Vai ter que esperar um pouquinho chegar o verão, mas é claro que eu atualizo vocês amanhã. No máximo um bronzeamento artificial. É o que teremos no E momento. olhe lá, lá. Agora, em Piracicaba, na madrugada de terça para quarta-feira, teve geada e o registro de temperatura em 0,8, vai para ser mais exato, menos de 1 grau registrado em Piracicaba. E a Polícia Civil investiga a morte de um homem de 48 anos, encontrado sem vida na Rua do Porto, em Piracicaba, um dos principais pontos turísticos do interior de São Paulo. O corpo não apresentava marcas de violência, e uma das hipóteses é que o óbito tenha sido causado pelo frio intenso registrado naquela madrugada. A nossa equipe foi até lá conversar com as autoridades, buscar informações, inclusive com outros moradores em situação de rua. O homem, ele é conhecido como Paulinho. Disseram até que ele tem família, tem casa, mas que ele passa muitas madrugadas nas ruas com outros moradores nessa mesma situação. Então ele acordou durante a madrugada, consumiu cachaça e comeu um ovo. Pouco tempo depois, passou mal. Quando o corpo foi encontrado, apresentava sangramento na boca. E um dos sinais de hipotermia é que essa morte por frio pode levar a um sangramento, tanto interno quanto externo. O caso é registrado como morte suspeita. Já está descartada uma hipótese de homicídio. Não há nenhuma marca de violência no corpo. Agora, ele apresentava também um quadro clínico, pelo levantamento feito pela nossa reportagem nos hospitais de Piracicaba, ele já tinha um tratamento de diabetes. Então isso pode ter sido agravado com o frio, isso pode ter sido o fator da morte. Tudo está em investigação. Quem atendeu a ocorrência foi a Guarda Municipal de Piracicaba e o subinspetor Canova conversou com a nossa equipe e você tem mais informações a partir de agora. Aí a SAMU pediu um apoio, que algum popular havia ligado para 192, informando que havia uma pessoa, talvez já em estado de óbito, né? Aí a viatura foi despachada
e chegando no local, né, juntamente aí com a SAMU, e aí a SAMU, através da equipe médica, aí constatou o óbito da pessoa, e aí se tratava de uma pessoa em situação de rua. Imagino, esse corpo ele não tinha sinais de violência? Segundo a equipe médica que laudou, né, a declaração de óbito, não havia sinais de constatação de nenhum sinal de violência. Subinspetor, claro que vão ser necessários laudos para confirmar a causa da morte, só que muito se fala, querendo ou não, num dia como hoje quase o estado inteiro, a maioria das cidades registraram aí as menores temperaturas no ano, que então o frio possa ter sido ali o que pode ter levado à morte desse homem. Claro que isso ainda é uma especulação, ainda uma suspeita. Foi determinado algum tipo de ação por parte da Secretaria Municipal e por parte também uma ação conjunta com a Guarda Municipal a partir de agora? Sim, já há uma ação, né, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, que já tem aí os trabalhos voltados ao atendimento a pessoas em situações de rua, né, junto aí ao consultório na rua, da Secretaria da Saúde, os CEAS, que é o Serviço de Atendimento a Pessoas em Situação de Ruas, né, ligado ao Serviço Social, e aí agora já está envolvido também a Defesa Civil, a Guarda Civil e a Secretaria de Segurança Pública Municipal. Trabalho, portanto, reforçado no acolhimento às pessoas mais vulneráveis nesse momento. Esse foi o questionamento feito à Prefeitura de Piracicaba. Lembrando que abrigo a morador de rua não é favor, não é política de um ou de outro que esteja no cargo, é um direito constitucional, é uma obrigação de todo município. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz para isso, dizendo que mas a pessoa foi para a rua, ela que se vire. Não é assim que funciona, existem direitos que precisam ser respeitados e existe a necessidade desse acolhimento às pessoas mais vulneráveis numa situação tão delicada como é o frio extremo, que deve diminuir nos próximos dias a preocupação, porque as temperaturas tendem a subir, mas não diminuem os desafios. E olha, não é um trabalho fácil para as equipes, viu? Porque elas vão aos locais, aqui em Campinas, por exemplo, na 13 de Maio, na Catedral, e primeiro você precisa ter um diálogo que nem sempre é fácil com aquela pessoa. Você precisa ter um convencimento e saber que você vai fazer o possível. Se ela não quiser ir ao abrigo, é o direito dela. Mas é preciso distribuir, sim, cobertores, mantas, colchões, para que as pessoas não fiquem ainda mais vulneráveis. Aqui em Campinas, Nath Luquezzi, como é que está sendo feito esse trabalho? Então, inclusive, de acordo com a Prefeitura, 40 vagas serão abertas nesse momento emergencial na Casa Cidadania, que levam aí para 180 total disponível na metrópole. As vagas já existentes estão no Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Medicante, que é o SAMIM, e na Casa Esperança. Então, são 120 vagas já fixas no SAMIM, na Casa da Esperança, 20 vagas que são as emergenciais, que foram criadas agora, e 40 vagas emergenciais também. Esses acolhimentos estão sendo feitos pela Operação Inverno. O atendimento pode ser solicitado por qualquer cidadão que se encontre em situação de vulnerabilidade social nas ruas, e o contato pode ser feito através do telefone 19, o DDD 3253-4512, isso das 8 da manhã até as 6 da tarde, até as 18 horas, ou via WhatsApp mesmo, através do 19 999846496. E aí o horário de atendimento é um pouquinho mais estendido no período noturno, das 18 horas, das 6 da tarde até as 9 da noite. Às 10 horas e 39 minutos, aconteceu recentemente um evento internacional chamado ASCO, American Society of Clinical Oncology, um encontro de médicos do mundo todo, médicos oncologistas, que tratam, portanto, de câncer. E um dos temas levantados, a gente vai compartilhar com você, nosso ouvinte, espectador aqui do Manhã Bandeirantes. Exercício físico, a gente sabe que previne doenças cardiovasculares e até mesmo desenvolvimento de tumores. Mas também traz o exercício físico um resultado positivo no tratamento de pacientes oncológicos.
é o resultado do estudo Challenge apresentado nesse encontro de médicos realizado nos Estados Unidos. O estudo, considerado um divisor de águas na forma como o tratamento de câncer será conduzido, revela que a prática estruturada de exercício físico após a quimioterapia pode reduzir em até 37% o risco de morte em pacientes com câncer coloretal. Para a gente entender um pouco mais sobre esse estudo, nossa convidada nessa edição do Manhã Bandeirantes é a doutora Isabela Pinheiro, médica oncologista do Grupo Sonhe, que atende gentilmente a nossa audiência para falar de um assunto tão importante. Doutora Isabela, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Olá, bom dia, Heitor, bom dia, Natália, tudo bem com vocês? Tudo... Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. agradecemos. Vai ser um prazer a gente poder conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema. Nós que agradecemos, doutora. Conta um pouquinho mais sobre como a comunidade médica recebeu esse estudo e como é que ele foi feito. Tem um número mais ou menos de pacientes que foram estudados? Sim, foi um estudo bem grande, né? Foi um estudo conduzido em vários locais. Um dos principais locais foi os Estados Unidos, né, que foi o principal divulgador aí desse resultado através desse evento. Uma coisa que você comentou e que eu quero reforçar é que esse evento é o principal evento de divulgação científica em oncologia. Então, oncologistas de todo o mundo viajam uma vez por ano para os Estados Unidos, ou agora, né, pós-pandemia, acompanham via online a divulgação de novidades, de resultados científicos sobre drogas, medicamentos, esquemas de terapia, que impactam realmente no dia a dia o cuidado do paciente. E esse ano a gente teve esse estudo, como você mesmo trouxe, que foi o estudo Challenge, que teve quase 1.000 pacientes, né? De forma mais exata, foram 889 pacientes que foram estudados, e eles foram divididos em 2 grupos após o tratamento convencional de câncer coloretal. Então, foram pacientes que foram submetidos à cirurgia e depois à quimioterapia. E depois da quimioterapia, os pacientes sempre trazem o questionamento de o que eu posso fazer para o câncer não voltar. Né? E foi a partir desse questionamento que programou-se uma divisão desse número de pacientes em 2 grupos. O primeiro grupo fez o acompanhamento tradicional, e o segundo grupo fez o acompanhamento tradicional e foram inclusos num programa de atividade física, tanto com atividade física aeróbica, que é aquela que faz a gente transpirar, sentir o coração acelerado, quanto atividade de resistência, né, que é mais conhecida como a musculação, que envolve, sim, a questão de cargas, que envolve realmente os movimentos repetidos. Nath Luquezzi, doutora Isabela Pinheiro, médica oncologista, nossa convidada nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutora. Eu queria levantar aqui um questionamento também sobre os profissionais da área de educação física, que são os responsáveis após, né, esse momento, sob a prescrição médica. Eles é quem tem essa responsabilidade de cuidar desse paciente. Existe alguma especificação, existe alguma coisa que esse profissional deva estudar para atender esse paciente que veio em pós-quimioterapia, que está passando por esse momento, ou não? Sim, Nath, eu acho que os profissionais, né, de educação física, eles já são essenciais para a nossa qualidade de vida. Né? Hoje a gente já sabe por A mais B que 1 mais 1 é 2, a gente já sabe que a atividade física muda a qualidade de vida de todos nós, e isso faz com que a gente tenha uma vida melhor e mais longa, né? Previne hipertensão, previne diabetes, previne aquelas doenças chatas dos ossos, como osteoporose, como artrose, que faz com que a gente tenha uma qualidade de vida reduzida. No caso dos pacientes oncológicos, a gente já sabia que fazer atividade física durante a quimioterapia reduzia os efeitos colaterais da quimio. E isso já despertou em alguns profissionais o interesse em estar mais próximo, né, em se especializar mesmo através de pós-graduações, através de grupos de estudo, a fisiologia do exercício nos pacientes que estão em tratamento oncológico. Agora, com esse resultado, eu acho que surge um novo desafio dos pacientes estudarem, dos profissionais estudarem esses pacientes e as demandas desses pacientes. Eu acho que daqui para frente a gente tem evidência científica suficiente para que esses profissionais de educação física, os educadores físicos, estejam mais presentes também no pós,
tratamento desses pacientes, né? Que eles estejam atentos e principalmente motivando esses pacientes a manterem uma rotina adequada de atividade física. Agora, doutora Isabela, claro que o ideal é procurar um profissional, é você ter alguém te aconselhando num momento como esse. Até porque o processo de quimioterapia, a gente sabe que o corpo fica muito debilitado. Agora, nem todo mundo tem condições financeiras para ter um acompanhamento de um profissional de educação física ou de alguma outra área que seja especialista nesse assunto. Que tipo de exercício que é recomendado para quem está com esse tratamento para ser um auxiliar e que não coloque ainda mais carga sobre um corpo que já está desgastado? Excelente pergunta. Hoje, uma alternativa mais acessível que nós temos para esses pacientes que às vezes não conseguem desembolsar uma quantidade significativa de dinheiro, a gente tem as consultorias online, né, que ajudam muito, e aí a gente consegue fazer isso até de forma de grupo, né, então vários pacientes juntos conseguem fazer uma consultoria com um profissional de educação física. Isso diminui o custo e faz com que os pacientes sejam orientados de forma adequada. E uma terceira alternativa para um momento de uma restrição orçamentária maior é realmente procurar fazer uma caminhada, pode ser no seu próprio bairro, no seu próprio condomínio, na região próxima da sua casa, né? O ideal seria ir fazer pelo menos 30 minutinhos de caminhada por dia, então 30 minutos uma vez por dia. No final da semana, a gente já vai ter mais do que 150 minutos de atividade física, que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, e a gente sabe que isso também tem um impacto direto. Nos dias bons, naqueles dias que o corpo não está tão judiado pela quimioterapia, a gente também tem algumas alternativas simples que ajudam. Por exemplo, eu vou subir um lance de escada, né? Estou num prédio, estou num laboratório, vou coletar um exame, ou mesmo, né, no elevador do próprio prédio de casa. Eu posso parar o elevador um andar antes e terminar de subir através do lance de escada. Eu vou descer 2 lances de escada, posso tentar descer de escada ao invés de elevador. Claro que nos dias bons, né, no dia que a gente não estiver se sentindo bem pelos efeitos da quimioterapia, o repouso, uma boa alimentação, uma boa hidratação acabam sendo mais do que suficientes para a gente estar cuidando do nosso corpo. Mas nos dias bons, a gente consegue fazer essas pequenas trocas e que tem um grande impacto, né? De caminhar um pouquinho mais, de trocar o elevador pela escada, de estar mais ativo mesmo. Doutora, e a gente sabe que o exercício físico, ele não mexe só com o nosso corpo, mexe também com a nossa mente. O quanto isso impacta um paciente em tratamento oncológico, o quanto existem evidências de que esse paciente, através do exercício físico, consegue sair muitas das vezes até de uma depressão. Impacta diretamente, né? A gente sabe que o diagnóstico oncológico, ele por si só, já vai trazer sentimentos de tristeza, de angústia, né? O diagnóstico de um câncer traz para a gente a noção de finitude, né? Apesar de todos nós sabermos disso e vivermos com isso, mas a gente não entra em contato com isso todos os dias. E o diagnóstico oncológico escancara a nossa finitude. E muitas vezes escancara projetos inacabados, o desejo de mais tempo ou de aproveitamento melhor do tempo, né? E tem pessoas que têm excelente prognóstico e depois do tratamento oncológico fazem reviravoltas inteiras na vida, com mudança de emprego, aprimoram o seu relacionamento com o conjugal, com os filhos, passam realmente a viver a vida de uma outra forma. Então, fazer atividade física, a gente sabe que libera hormônios relacionados à felicidade, né? Tem um envolvimento aí de hormônios conhecidos como a dopamina, a ocitocina, a própria endorfina, e isso traz sentimentos de bem-estar, diminui a fadiga, né? Se eu estou me sentindo menos cansado, eu tenho mais disposição para fazer uma refeição à mesa com a minha família, eu tenho mais disposição para fazer um passeio no parque com entes queridos, para poder receber uma visita, para poder visitar um local que é importante para mim. Então, a atividade física, ela impacta diretamente em promover o bem-estar que vai me deixar motivado a viver momentos que são importantes, né? E isso combate a depressão diretamente. A gente sabe que pacientes que
tendem a ter o isolamento social, né, a não querer receber visitas, a não querer sair de casa. Então, a atividade física é um excelente remédio para isso. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Isabela Pinheiro, médica oncologista do Grupo Sonho, falando sobre o estudo recente apresentado no principal evento da medicina no tratamento oncológico nos Estados Unidos, mostrando a ligação entre o exercício físico para as pessoas que estão num processo de quimioterapia e os bons resultados também apresentados. Doutora Isabela, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um ótimo trabalho a você e toda a sua equipe. Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês. Um excelente final de semana a todos. Agora, faltando 10 minutos para as 11 horas da manhã. Olha, nesse momento está acontecendo na Câmara Municipal em Campinas uma sessão extraordinária para votar projetos de autoria da Prefeitura. E tá um tal de dedo apontado para lá, grita para cá, grita para lá, principalmente envolvendo o vereador Benê Lima e a vereadora Guida Calisto. Agora entrou Gustavo Peta na história. Vamos subir o som para sentir a temperatura na Câmara? Não, mas ele será convocado. Eu sinceramente eu não vi. Me falaram aqui, eu não Ué, não só vi. puxando as câmeras. A segurança vereador, tá aí. Por favor, vereador. É agora, senhor presidente. Vereador. O senhor tem que colocar respeito nessa casa. Vereador, vamos continuar a discussão. Esse é o vereador Luiz Rossini e o Benê Lima é quem está pedindo para puxar vereador, a câmera. Já registrado sua solicitação. Vereador Benê Lima, tem até 3 minutos para discutir encaminhamento de votação. Tentar entender eu o que subo ele essa tá tribuna cobrando. novamente, senhor presidente. Vereador Benê Lima, eu peço à plateia que se comporte, por favor, com urbanidade. Respeite os vereadores. Vereador Benê Lima. Olha, eu acho que vocês, professores, deveriam estar preocupados com os 42 bilhões que o Lula está cortando na educação. Vocês deveriam estar preocupados com o corte da educação do governo que vocês defendem. Vocês defendem ladrão, defendem o Lula. Estão aqui em horário de serviço debatendo. Outra coisa, em 2022, o Bolsonaro deu um aumento de 33% para os vereadores, pros professores, enquanto o Lula 6%. Vocês defendem ladrão e bandido. É isso que eu tenho para falar para vocês. Outra coisa é que vocês não têm nenhum pingo de educação. A esquerda, ela colocou uma emenda eleitoreira para pegar gente besta igual vocês. É uma emenda eleitoreira. Não tem como aumentar 30%. É uma emenda eleitoreira para pegar gente boba igual vocês. Vai estudar política. Vai estudar para saber que não faz parte dos vereadores aumentar salário. Os vereadores só aprovam. Quem negocia é o sindicato. Por que elas não foram lá com o sindicato, então, negociar com a prefeitura? Vocês são um bando de gente que fica caindo nesse processo eleitoreiro do Lula e da esquerda. Vão estudar política. Aproveita que são professores alienados. Professores alienados à esquerda. É por isso que a educação do país está essa decadência. Por causa de vocês, estão militando nas escolas, estão ensinando as crianças a militar, não estudar. É por isso que o país está uma merda, por causa de vocês, tá? Então, eu encaminho meu voto favorável aqui e parabenizar o prefeito por mandar o reajuste de 6%. Enquanto o Lula cortou 42 bilhões na educação, vocês ficam quietos e passando pano para eles. Vão lá defender os aposentados que foram roubados e não devolveram o dinheiro deles até hoje. Vereador. Vão lá defender eles. Obrigado, senhor presidente. Eu solicito que os vereadores, por favor, atentem-se ao encaminhamento da matéria. Não é hora de ficar discutindo com a plateia. Isso é ao vivo, tá, gente? Está acontecendo agora na Câmara Municipal de Campinas e você está acompanhando em tempo real aqui no nosso Manhã Bandeirantes. O vereador Benê Lima confrontando professores que estão na plateia da Câmara Municipal, o presidente Luiz Rossini, que é um cara tranquilo, que é um político desses mais de diálogo, tentando manter a calma e às vezes fazendo um papel quase de professor primário. O que a Câmara está votando exatamente desde as 10 da manhã? Uma sequência de reuniões extraordinárias para discutir e votar 4 projetos que são da Prefeitura. Projeto de reajuste dos servidores, e essa é a cobrança dos professores da rede municipal, porque o reajuste enviado é de 6%. Projeto do plano de cargo para a rede Mário Gatti, a doação de materiais inservíveis
e a alteração da lei de uso de solo. Vereadora Mariana Conte falando agora num tom alto também. Vamos ouvir. Quando nós chegamos aqui e fazemos questões de ordens, direito de resposta, eu quero questionar se no regimento tem direito de resposta. Não tem direito de resposta. Não adianta usar esse argumento como forma de dizer, eu fui citado, está se discutindo a legalidade. Isso é defesa política. E a mesa, se esse vai ser o tratamento, se a base vai ter o direito de falar aqui, nós vamos exercer também aqui. Então nós vamos argumentar que é ilegal. É ilegal porque a Constituição prevê direitos sociais, direito de moradia, de saúde, de educação, e com esse salário de fome que o povo brasileiro ganha, não dá para exercer os direitos constitucionais que estão previstos na Constituição. Registrado. Vereadora senhor presidente, Fernanda pela Souto, ordem, presidente. tem a palavra pela Eu só ordem. queria dizer o seguinte, nós temos um líder aqui dentro da Câmara, eu acho que ele tem que colocar a posição dele, muitas vezes usando o microfone, eu sei que não é, colocar e explicar, defender. Então tá aqui, todo apoio ao líder. Cobrança do vereador Carmo Luiz, do Republicanos, ao vereador Paulo Haddad. E vai longe, hein? Vai longe essa sessão hoje, com fortes emoções. Agora, sabe um assunto que a Câmara Municipal não tratou ainda? A denúncia contra o vereador Zé Carlos, que ganhou um novo capítulo. O Ministério Público e o vereador do PSB, Zé Carlos, fizeram um acordo de delação premiada sobre a corrupção passiva de quando ele era presidente da Câmara Municipal. Acho que isso ajuda a deixar o termômetro mais alto também por lá. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo e na volta eu explico pra você o que está por trás dessa história toda. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, a partir do dia 1º de julho, terça-feira que vem, as tarifas dos pedágios nas rodovias estaduais que cortam a região de Campinas serão reajustadas. A decisão foi publicada pela Artesp e os novos valores refletem a inflação acumulada de 5,8% nos últimos 12 meses. Na Via Anhanguera, por exemplo, o pedágio de Valinhos passa de R$ 12,80 para R$ 13,60. Em Nova Odessa vai de R$ 11,40 para R$ 12,10 e em Limeira de R$ 8,70 para R$ 9,20. Na rodovia dos Bandeirantes, o pedágio de Itupeva sobe de R$ 12,80 para R$ 13,60. O de Sumaré vai de R$ 11,40 para R$ 12,10 e o de Limeira passa de R$ 8,70 para R$ 9,20. O pedágio de Indaiatuba, na rodovia Engenheiro Hermênio de Oliveira Penteado, subiu de R$ 18,10 para R$ 19,40. Enquanto isso, na rodovia Campinas-Mogi, o pedágio de Jaguariúna foi de R$ 16,50 para R$ 17,60. Já o pedágio de Itatiba, na rodovia Dom Pedro I, passou de R$ 14,00 para R$ 15,30. Na rodovia Zeferino Vaz, o pedágio de Paulínia A passa de R$ 11,40 para R$ 12,00. E Paulínia B, de R$ 15,90 para R$ 16,70. Em Engenheiro Coelho, sobe de R$ 8,70 para R$ 9,20. E para fechar, na rodovia Campinas-Montemor, o pedágio vai de R$ 9,60 para R$ 10,10. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV.
E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal marcando 11 horas da manhã. Você que nos dá carona pelas ruas e avenidas de Campinas, atenção! Tem mudança numa rua que passa de sentido de mão dupla para sentido único. Que rua é essa, Nath Luquezzi? Onde fica? Um trecho da rua Benedito José dos Santos, ali no Parque Brasília, que vai passar agora a ter um sentido único de circulação de veículos a partir de hoje, dia 26, quinta-feira, desde as 10 da manhã. A medida adotada pela CETRANSP vai resultar em mais fluidez no trânsito, além de ampliar a segurança de condutores e pedestres que ali circulam. A via passa, então, a ter um sentido único no trecho, como eu comentei, entre a rua José Rodrigues e a Avenida Dr. Bernardo Kaplan. O trânsito fluirá, portanto, apenas em direção agora a Bernardo Kaplan. A empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, a INDEC, implanta nova sinalização viária e agentes da mobilidade urbana monitoram a circulação na região impactada. Por enquanto, as linhas de ônibus também não sofrerão nenhum impacto. Aliás, falando em linha de ônibus, a repórter Graziele Geronde foi acompanhar o primeiro dia da inspeção realizada pela INDEC nos veículos do transporte público de Campinas, depois de 3 ocorrências só nesse mês de junho em que os ônibus pegaram fogo. Mesmo aqueles que estão com a inspeção em dia, que só vai vencer lá para o final do ano, há uma avaliação veículo por veículo da parte elétrica. A Graziella explica pra gente como esse trabalho vai continuar nos próximos dias e ela conversou com o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, para entender o que é que está acontecendo e o que já se investigou até aqui na cidade, Graziele. Heitor, na última semana nós registramos 3 casos de ônibus que pegaram fogo. O primeiro foi no dia 17, em que um ônibus que voltava para a garagem pegou fogo na rodovia Anhanguera. O segundo foi 2 dias depois no terminal Campo Grande, foi um ônibus articulado. Mais um ônibus pegou fogo no Cambuí e as chamas, inclusive, acabaram atingindo um outro veículo. Esses 3 casos geraram uma preocupação e fez então com que a INDEC fizesse uma vistoria emergencial para poder verificar exclusivamente a parte elétrica desses veículos. Eles vão vistoriar motor de partida, bateria, vazamento de óleo e combustível, isolamento térmico do motor e também do escapamento, entre vários outros itens voltados exclusivamente para a parte elétrica. Esses ônibus são 1.086 ônibus que circulam aqui na cidade de Campinas. Eles já passam por vistorias periódicas, semestrais. E todos esses 3 ônibus, inclusive, que pegaram fogo, já estavam dentro da validade da vistoria. E nessa vistoria são verificados 840 itens. É uma vistoria muito completa para poder verificar toda a situação do ônibus e, por isso, ainda está sendo feita uma perícia, né? A perícia já foi feita, melhor dizendo, então a INDEC aguarda o laudo da conclusão da perícia nesses 3 ônibus para tentar entender exatamente o que é que levou esses 3 veículos a pegarem fogo. Enquanto isso, a INDEC então está fazendo essa vistoria em todos os outros veículos, exclusivamente voltada para a parte elétrica, para poder saber exatamente em que condição estão esses veículos. Eu conversei com o Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, que explicou melhor como é que está funcionando toda essa operação. Vamos conferir. A gente criou essa operação de emergência, essa inspeção de emergência, para que a gente possa focar nessa questão elétrica. Eu acho que é uma questão de prevenção, ainda mais, né? É importante destacar que todos os veículos do sistema hoje já passam por esse tipo de inspeção, né? São mais de 800 itens que são analisados. É uma inspeção criteriosa. Para quem é usuário do transporte ou não usa o ônibus também, tiver interesse, tem um QR Code que fica ali, né? Um adesivo na próxima porta do veículo e você consegue ter acesso à validade da inspeção, né? Então todos os ônibus, inclusive esses que tiveram esse incêndio, eles estavam dentro da validade. Então nós resolvemos agora focar nessas próximas 4 semanas, 5 semanas, na questão da parte elétrica, tendo em vista os últimos acontecimentos.
E o que vocês estão verificando nessa vistoria, especialmente da parte elétrica? Olha, nós estamos verificando vários itens relacionados à parte elétrica, motor de partida, bateria, né, os cabos que alimentam o motor, alguns cabos que chegam na questão do combustível também. Então, vários itens mais específicos com relação à parte elétrica, porque nós achamos que os incêndios, né, aconteceram em razão de alguma questão ligada à parte elétrica, mas nós não temos ainda certeza, precisamos esperar o laudo, né, que está sendo feito pela Polícia Civil, e só assim a gente vai ter a certeza do porquê aconteceu o incêndio. Essa com certeza seria minha próxima pergunta. São 3 ônibus que pegaram fogo no prazo de uma semana. Tem já algum motivo relacionado a isso? Eu sei que você acabou de me dizer que está passando por uma perícia, mas já há alguma suspeita? Olha, como eu disse, as suspeitas que a gente tem, né, são relacionadas à parte elétrica, mas somente o laudo que vai nos trazer a certeza, né, do que aconteceu. Mas nós, de forma preventiva, criamos essa inspeção de emergência e acho que isso vai ajudar muito aí a ter mais segurança dentro do transporte público. Vinícius, primeira parte da inspeção já começou, já foi identificado algum problema nos ônibus? Não, nos ônibus que foram verificados, né, inclusive a gente começou nas 3 garagens, né, na VB3, na Itajaí, na Campibus, não foi até o momento identificado nenhum problema. E como eu disse, né, eu vou dar um exemplo para você. Nós temos 1.086 veículos, todos estes já passaram por inspeção e estão dentro da validade, né? Eles têm uma validade e estão dentro da validade. Então, um exemplo, vamos imaginar que tem um ônibus que vence em outubro a inspeção, né? Já está validado. Nós vamos analisar esse ônibus esse mês e no próximo mês, né? Ou neste mês ou no próximo mês, para focar na questão da parte elétrica. Porém, esse veículo já passou pela inspeção e já foi validado pela inspeção criteriosa da INDEC. Heitor, essa vistoria emergencial que está sendo realizada, ela vai ser feita até o dia 31 de julho e como o próprio presidente da INDEC disse, os ônibus são seguros, sim, para que os usuários de transporte possam utilizá-los. Portanto, não há preocupação dos usuários em pegar esses transportes, dá para continuar tranquilamente e essa vistoria é mais uma forma de continuar mantendo esses ônibus seguros. É com você. Às 7 minutos, a Prefeitura de Campinas anunciou, então, quarta-feira, agora dia 25, o período de agendamento para castração gratuita de cães e gatos na região do Parque Osiel. As vagas são limitadas e o agendamento deve ser feito nos dias 10 e 11 de julho, exclusivamente de forma presencial. Então serão oferecidas aí 1.600 vagas e apenas os animais com agendamento prévio poderão passar pelo procedimento que será realizado entre os dias 12 e 21 de julho. O agendamento, então, será feito na Escola Municipal Osiel Alves Pereira, que é localizada na rua Fauzicelli, Jardim Monte Cristo, das 9 da manhã até as 4 da tarde. 11h08. Vamos ouvir mais um trechinho da quente sessão extraordinária da Câmara Municipal, que agora começa a analisar um outro projeto do prefeito Dário Saad. Vai passar tudo, tá, gente? A Câmara tem maioria, também não vejo aqui nenhum projeto que tenha grande polêmica, tem as discussões com a oposição, mas eles precisam acelerar a pauta, porque geralmente junho, julho, o parlamentar descansa, né? Vamos ouvir um pouquinho. O que tá acontecendo lá agora? Toda hora tem algum vucu-vucu na Câmara. Sobe o som pra gente ver como é que tá. O quê? Silêncio? Na Câmara Municipal? Ah, vai chover. Não, chove não. Ouvinte no ar, daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre a história do vereador Zé Carlos pra você. Copa do Mundo de Clubes das oitavas de final. Lembrando, com a definição hoje. 11h08, calma, Felipe Melo. Daqui a pouco o Felipe Melo vem com o noticiário esportivo junto com o Elia Júnior a partir de meio-dia. Depois do Nossa Área do Timaço de Carlos Batista, tem o Nossa Área edição nacional. E aí o Felipe Melo vai participar também dessa edição de hoje. Mas agora eu quero ouvir quem está conosco no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Nath. Bom dia, amigos. Eu estava vendo no Instagram, né? Tem um movimento Igreja Sem Partido. Que teve a Marcha para Jesus em São Paulo, né? E esse movimento estava
fazendo pergunta para as pessoas. É marcha para Jesus ou marcha para o Estado? Porque o Estado aparelhou hoje, né? Que o Estado hoje tomou conta. Tanto que o Tarcísio de Freitas, que é católico, estava pregando para evangélicos, que o movimento Marcha para Jesus, quer dizer, a Marcha para Jesus, foi criada por evangélicos. Tandy Negrão. Muito obrigado, Tandy Negrão. Mais uma mensagem. Dá tempo ainda? Mais uma mensagem. Depois a gente segue com os assuntos do Manhã Bandeirantes. Oi, Heitor, bom dia. Aqui Bom é o dia. Cícero, tudo bem? Oi, Cícero. Oi, Heitor. Eu queria que você fizesse um pequeno comentário sobre esse IOF aí, o imposto que o Lula queria colocar aí, que é uma mixaria, é pouca coisa, em cima dos mais ricos, entendeu? E isso aí pra mim é um crime, cara, que esses deputados tá fazendo, sabe? É um crime mesmo, porque isso aí ele ia tirar um pouco uma mixaria de cima do rico aí, para dar uma equilibrada nas contas aí, entendeu? E eles, os deputados, estão colocando como que se o Lula tivesse criando um imposto em cima dos pobres, e não é isso, entendeu? A gente não sabe, não consegue entender esse deputado aí. Os caras estão querendo complicar a vida do governo, não deixa o governo trabalhar, não faz nada para ajudar os pobres, estão querendo que o Lula corte coisa em cima dos pobres, entendeu? E é um negócio complicado, né, cara? Comenta um pouquinho pra mim isso aí, por favor. Vamos contextualizar. Primeiro, Cícero, obrigado pela sua mensagem. Deixa eu trazer a reportagem da Natália Pazzi, que daí ela vai contar os bastidores de ontem na Câmara Federal. E aí depois eu vou dar uma pincelada também no assunto. A Natália ouviu o presidente da Câmara, Hugo Mota, que o governo agora olha com outros olhos. Ouviu os dois líderes, o deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara Federal, e o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Vamos entender os bastidores, depois eu vou dar aqui um pitaquinho também. O placar expressivo de 383 votos na Câmara e aprovação simbólica no Senado foi um recado claro do Congresso ao governo de que é preciso negociar e também liberar emendas parlamentares. O Planalto já esperava a derrubada do decreto que aumenta o IOF, mas foi pego de surpresa com o anúncio da votação. Os articuladores políticos do governo souberam que a sessão havia sido marcada através de uma publicação de Hugo Mota em uma rede social no fim da noite de terça. O presidente da Câmara não gostou do aviso do governo que as emendas seriam cortadas se o aumento do tributo caísse. O deputado disse a aliados que não negocia com a faca no pescoço. Nós precisamos discutir o que nós queremos para o país a partir de agora, já vislumbrando as eleições do ano que vem. O momento é de trabalho, o momento é de entrega, o momento é de tratar os temas que o Brasil precisa. O governo já estuda a possibilidade de judicializar o assunto no Supremo Tribunal Federal, mas uma ala ainda defende a construção de uma solução política para não piorar ainda mais a crise com o Congresso. O IOF é cobrado sobre operações de câmbio. A Fazenda avalia que a derrubada vai impor uma perda de arrecadação de 10 bilhões de reais apenas neste ano. É claro que tem uma maioria formada para derrotar o decreto. Depois não venham cobrar do nosso governo responsabilidade, porque vai ter um novo bloqueio, vai ter um novo contingenciamento, porque o governo vai fazer valer as diretrizes do arcabouço. Pessoalmente, eu acho bastante traumática para as relações internas, tanto da Câmara quanto do Senado. Por quê? Fizemos uma primeira reunião de 6 horas, onde todos saímos bastante empolgados com o nível da reunião, e o governo, conforme combinado, retirou o decreto anterior e fez um decreto, que é o que está sendo questionado com esse PDL, muito mais, eu diria, suave do que o primeiro. Uma demonstração que o governo não estava numa posição de intransigência.
Partidos como União Brasil, Republicanos e PDT, que integram a base do governo e têm ministros na esplanada, ajudaram na derrota do Planalto. A última vez que o Congresso derrubou um decreto presidencial foi em 1992, no governo Collor. A fala do presidente Hugo Mota... o Brasil estreou ontem. O Brasil tá nessa mesmo, de ter uma Câmara governando mesmo com um poder executivo escolhido pelo povo. A fala do presidente Hugo Mota, para mim, deixa muito claro o que pensa um político brasileiro. Ele diz o seguinte: nós temos que pensar agora no futuro, já de olho nas próximas eleições. Próximas eleições, o escambau. Nossa, quase que sabe. Calma. Que próxima eleição, meu querido? A gente não tá preocupado com próxima eleição. Sim. A gente tá preocupado com o dia de amanhã. Com o final do mês, se o salário vai render. A gente tá preocupado se as contas vão fechar agora. Quem tá preocupado com a próxima eleição é só político. É só quem vai disputar a eleição. Qual é a compreensão que esses caras têm sobre o Brasil? Agora, o governo também não se ajuda. Porque quando tenta bancar a ideia de que o IOF é um imposto que vai impactar sobre os mais ricos, a gente está falando sobre um Brasil que tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. A gente tem uma carga extremamente excessiva. O brasileiro já paga imposto para tudo. Quem é que vai vestir a camisa do governo para dizer eu sou a favor de um aumento de imposto? Ninguém. André, só corta a nossa trilha aqui que tá concorrendo um pouco aqui comigo. Quem é que vai disputar com uma bola perdida dessa? Então o governo queria que um Congresso que não é majoritariamente aliado, com deputados que estão pensando na próxima eleição, queriam que eles defendessem aumento de imposto, é de uma ingenuidade sem tamanho. Num governo que é impopular e que cai a cada dia mais com os índices de uma possível reeleição. Só ficaram no barco o PT e o PDT. Que o PDT está numa situação, depois do INSS, que ele não tem muito para onde correr. Vai virar oposição a um governo a favor de um grupo bolsonarista, o partido que foi fundado lá atrás por Leonel Brizola, não bate, não está no DNA. Então foram os dois que ficaram juntos. Inclusive, vamos dar uma olhada como é que os deputados de São Paulo aqui votaram. Votaram pela derrubada do IOF os deputados do PL, do Partido Novo. Eu quero ver os deputados aqui da nossa região também. Antônio Carlos Rodrigues, do PL, votou sim, obviamente. Baleia Rossi, de Ribeirão Preto, votou pela derrubada. Bruno Ganem, votou pela derrubada. Capitão Augusto. Carlos Sampaio, que agora é do PSD, votou pela derrubada do IOF. Celso Russumano. A Coronel Tadeu, do PL, também votaram pela derrubada do delegado Bruno Lima. Delegado Bilinski, eram votos óbvios. Delegado da Cunha, do PP. O deputado federal Eli Santos. Fábio Teruel. Quem mais? Gilberto Nascimento. O deputado Jefferson Campos, do PL de São Paulo. João Cury, do MDB de São Paulo. Deputado Jonas Donizete, do PSB, partido aliadíssimo do vice-presidente, votou pela derrubada do IOF. Quem é que vai abraçar um BOAD se colocar nas costas que votou a favor de um aumento de imposto? Ah, mas o imposto o governo está defendendo que é para o mais rico. Não vai colar essa história. Não vai casar. Não vai emplacar. Agora, ok, derrubado o IOF. Os deputados levantam a bandeira de que são contra mais impostos no Brasil. Beleza. O Brasil precisa de corte de gasto. Todo mundo concorda com isso. Senão o arcabouço não fecha. Senão o Brasil vai gastar mais do que ganha. No mesmo dia, o Senado aprovou o aumento de deputados federais para a eleição do ano que vem, valendo para 2027, de 513 para 531. Então eles jogam uma cortinaça de fumaça na nossa cara para mostrar que eles defendem o brasileiro. Ok, se deputado eu fosse, muito provavelmente, independente de lado, de partido, muito provavelmente eu também votaria para derrubar o IOF. O governo está se atrapalhando nas próprias pernas, está tentando criar mais imposto. Mas e as soluções? O que o legislativo oferece de solução?
vai trazer corte nas emendas dos parlamentares, vai dizer, olha, esse ano eu não vou poder mandar dinheiro para construir uma quadra lá na minha cidade porque a gente tem que fechar as contas do arcabouço. Não. O que os deputados querem é que o governo corte projeto social. Aí não. Porque nesse país já ficou provado que quando se cortou projeto social, teve gente na fila do osso, teve gente morrendo de fome. Não dá para brincar de política quando se mexe com a vida das pessoas. Economia, para quem tem dinheiro, é muito fácil, é burocracia, é calculadora aqui, é relatório ali. Mas para quem não tem dinheiro, economia significa não ter o que comer no fim do mês. Então, tem que cortar gasto? Tem. Dá para diminuir várias viagens do presidente? Dá. Mas o gasto da Câmara, eles também vão ter que cortar na própria carne. Senão fica muito fácil. Senão aí qualquer um pode fazer o que quiser. Você bate e depois você não corta na própria carne. Os deputados de São Paulo que votaram contra a derrubada são os deputados do PT, os deputados do PSOL, deputada Érica Hilton, deputado Guilherme Boulos, deputado Ivan Valente, deputado Kiko Seleguin, mas teve um caso curioso do deputado Rui Falcão, que é um dos principais líderes do PT em São Paulo, ele votou pela derrubada. Depois disse, eu me atrapalhei, votei errado. Rui Falcão, o senhor já é deputado há muito tempo, já é bem experiente. Tiririca votou pela derrubada também, para você que tem essa curiosidade. Às 11 horas e 20 minutos, agora 21 minutos. Vamos subir novamente o som lá na Câmara Municipal para eu entrar no assunto do vereador Zé Carlos, mas antes a gente sentiu um pouco do clima do que está acontecendo por lá nesse momento. Gustavo Peta, vereador do PCdoB, é quem fala na edição extraordinária da Câmara. Político não vão receber. Nós ficaremos atentos a isso. Nós iremos fiscalizar essa lei que vai ser aprovada com o nosso apoio aqui nessa casa, para que todas as entidades legítimas possam acessar esse patrimônio que será doado tanto pelo Poder Legislativo como pelo Poder Executivo. A parte, vereador. Vereadora Paola Miguel. Muitíssimo obrigada pela parte. Quero Nada, vereadora. Agora que vai começar o aparte, ali é oposição falando com oposição, então eles vão trocar passes enquanto a gente explica para você que o portal G1 aqui de Campinas, que faz parte do Grupo Globo, trouxe ontem uma informação a respeito do vereador Zé Carlos. O vereador do PSB confessou, segundo a reportagem, que pediu propina para renovar ou manter o contrato de uma empresa terceirizada na Câmara Municipal da cidade no período em que ele foi presidente do Legislativo. A confissão ocorreu em um acordo de não persecução penal, a famosa delação premiada, em que o vereador também afirmou que a propina seria destinada a ele mesmo. O acordo foi realizado no dia 10 de junho. A informação do portal G1 de Zé Carlos, que é investigado por corrupção passiva desde 2022 pelo Ministério Público, junto do ex-secretário de Relações Institucionais da Câmara, Rafael Creato, que também confessou a prática, ele fez esse acordo, portanto, com o Ministério Público. Os dois investigados têm a punibilidade extinta. Também foi acordado que Zé Carlos irá pagar 100 salários mínimos de prestação pecuniária, em 15 parcelas, um total de R$ 151.800. Sessão da Câmara Municipal de ontem, o vereador Zé Carlos não esteve presente. Ontem foi quarta-feira, na terça ele estava normalmente no gabinete, ontem ele justificou a ausência afirmando que estava com gripe, com influenza. Sessão de hoje, extraordinária, vereador Zé Carlos também não está presente. Vale lembrar que uma comissão processante foi pedida durante a investigação pelo vereador Marcelo Silva na ocasião. Marcelo Silva e Nelson Osser eram os dois que mais estavam à frente de um pedido de investigação. Essa investigação morreu antes de nascer, com votos da base do governo, com votos da oposição. O que eu sei de bastidor é que o vereador Zé Carlos teria conversado com os parlamentares dizendo que, olha, vai ser meu último mandato, eu não vou ser candidato de novo. E aí os colegas deram uma aliviada na barra, dizendo daqui a pouco ele termina e responde na justiça. O vereador Zé Carlos não só foi candidato, como foi reeleito
e já estaria dizendo que se prepara para um próximo mandato. A Câmara Municipal de Campinas abriu uma comissão processante esse ano para investigar a conduta do vereador Vini Oliveira no primeiro dia do ano lá no Hospital Mário Gatti. Tô muito curioso para ver o comportamento dos vereadores para um pedido de abertura de comissão processante agora. Porque há uma denúncia de que um colega deles confessou ao Ministério Público que recebeu propina quando era presidente da Câmara. Isso não é motivo para abertura de um processo de investigação que pode levar à cassação? Tô muito curioso para ver como será o comportamento da base do governo, que foi para cima do vereador Vini Oliveira, alegando que não, nós precisamos investigar, é nosso papel. Como é que vai fazer agora com o colega do PSB? Tô muito curioso para ver o comportamento do vereador Vini Oliveira, que entra na Câmara como baluarte do vou fazer e acontecer, mas no dia da votação, ele teve poucos votos contra a abertura da comissão processante. Um desses votos foi do vereador Zé Carlos. Ele vai comprar briga com alguém que o protegeu anteriormente? Ou ele vai para cima com a pressão que talvez ele receba? E tô muito, muito curioso para ver o comportamento dos vereadores do PT, do PSOL, do PCdoB, que não tiveram tanta vontade, na minha opinião, política de investigar o vereador no mandato anterior e que passam o dia todo atacando a Câmara, a base governista, o governo, mas que agora tem que fazer o papel de fiscalização. Então, vai passar muita água ainda por baixo dessa ponte. E a gente vai continuar acompanhando de perto e trazendo novidades e novas informações para você ao longo da nossa programação. Antes de encerrar, eu tenho um recado para você que está acompanhando aqui o nosso Manhã Bandeirantes. Você que todos os dias nos dá essa audiência qualificada, é sempre bom ter a sua participação. Infelizmente, hoje a gente não conseguiu girar tantas mensagens. Os últimos dias têm sido muito corridos, tem muita gente participando. Isso me dá um prazer enorme de saber que você está com a gente. Mas quero convidar você a continuar nos nossos programas, também na nossa participação diária aqui no Manhã Bandeirantes. Antes de perguntar para a Nath Luquezzi o que terá no Band Mulher, eu quero dar um último recado a quem está conosco nesta quinta-feira, 26 de junho. Quem trabalha em ONGs, as organizações sem fins lucrativos, se preocupa em mostrar tudo o que faz com os recursos que chegam. O Fábio vive isso na Caminho de Damasco. Ele é gestor da fundação e conta que, além da preocupação de usar bem o dinheiro que recebe, ele também precisa ser transparente na prestação de contas. Mas isso só era uma preocupação até o momento que a Inovar ASC apresentou para ele as soluções do WK Radar. Hoje o Fábio tem relatórios financeiros organizados e a tranquilidade de mostrar tudo com transparência para a fundação, para os parceiros, para a comunidade e para o governo. Se você também vive essa responsabilidade no terceiro setor, chegou a hora de parar de perder tempo com planilhas e ter mais tempo para impactar vidas. Acesse wk.com.br. Para você que está acompanhando aqui de Campinas, você tem um caminho ainda mais fácil para chegar até a WK. Você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar 3291-9650. 3291-9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Nath Luquezzi, 1h30 da tarde, tem Band Mulher com quais atrações nesta quinta? A gente vai falar do desejo de muitas mulheres que elas querem ser mães após os 45 anos. Mas e aí, será que os avanços da medicina podem trazer isso como uma realidade? Hoje a gente vai conversar com uma especialista no assunto e a gente vai falar também sobre dermatologia, como cuidar da nossa pele, deixá-la ainda mais bonita, todas as doenças que envolvem também na pele. A gente vai fazer um mexidão, além de vários babados, e o mundo capotou de ontem para hoje, então vou trazer muitos babados do mundo dos famosos mais tarde, 1h30 da tarde. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Nossa Área. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Entre os dias 23 e 27 de junho, moradores de Paulínia poderão trocar lâmpadas antigas por lâmpadas de LED. A ação é uma parceria da Prefeitura com a CPFL. Cada pessoa pode levar até 8 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. A troca é gratuita. Para participar, leve uma conta da CPFL, CPF e RG. É preciso morar em Paulínia para participar. A ação acontece em uma região diferente em cada dia. Na segunda, no Paço Municipal. Na terça, Capela São José Operário, no Morro Alto. Quarta, Capela São Francisco de Assis, no Bom Retiro. Quinta, Paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo, no Monte Alegre. Sexta, no Ginásio São João Aranha. O atendimento é sempre das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Bandeirantes.